O Ministério Público foi criado para defender os interesses da sociedade e garantir a boa aplicação das leis através dos promotores de justiça. É uma instituição autônoma e independente. Buscando a aproximação do cidadão e o melhor conhecimento da instituição, o órgão implantou o projeto Ministério Público Itinerante, que acontecerá em Lafayette no próximo dia 15 de setembro, de 9 às 17 horas na Praça da Rodoviária. Nesta semana que antecede a realização do projeto, o Noir Notícias apresenta uma série de entrevistas com os promotores da comarca de Conselheiro Lafayette. Você conhecerá cada um deles e saberá a sua área de atuação, quando o Ministério Público atua e como pode ser acionado, além das demais informações sobre o Ministério Público Itinerante. Abrindo a série de entrevistas, eu recebo hoje o Dr. Glauco Peregrino. Dr. Glauco, bom dia. Bom dia. Qual a área de atuação do senhor? Bom, a minha promotoria atualmente exerce as funções de curadoria do patrimônio público, do consumidor, do meio ambiente, habitação e urbanismo, patrimônio histórico e ordem econômica e tributária. Certo. E em que momento o senhor entra em ação para defender esses interesses coletivos, interesses dessas áreas? Bom, na verdade, o Ministério Público ele pode ser acionado tanto por qualquer cidadão, como por demais autoridades que atuem nas diversas áreas, e também por ofício, né? Na verdade, o promotor de justiça ele não precisa ser provocado para atuar. A partir do momento que ele toma conhecimento de alguma atitude, alguma atividade, alguma conduta que coloque em risco esses interesses sociais, ele pode, de ofício, instaurar uma investigação para tentar tomar as providências cabíveis. A questão da independência do Ministério Público. O Ministério não está vinculado a governo municipal, estadual, governo federal? Não. O Ministério Público é uma instituição independente e essa independência ela foi colocada pela Constituição Federal justamente para que a instituição seja uma fiscalizadora dos demais poderes. E esse poder de fiscalização ele não poderia ser exercido a contento se a instituição não tivesse essa independência que é assegurada pela própria Constituição Federal. Certo. Agora, o senhor atua na comarca de Conselheiro Lafayette. Uhum. Só Conselheiro Lafayette ou é como a 88ª Zona Eleitoral, que também inclui outros municípios? Sim, na verdade, a comarca de Conselheiro Lafayette ela é composta por 9 municípios, né? Nós temos, além da cidade sede, que é Conselheiro Lafayette, temos também Casagrande, Queluzito, Cristiano Ottoni, Santana dos Montes, Itaverava, Lamin e Rio Espera. Ministério Público Itinerante, essa promoção para poder aproximar o cidadão. Como é que você está vendo esse projeto? Na verdade, o projeto tem muito dessa função mesmo, de tentar aproximar a instituição do cidadão, que é o alvo da nossa atuação. Ao longo dos anos, nós temos tentado adotar uma série de medidas tendentes a nos aproximar da sociedade. Uma delas foi justamente a criação da nossa sede própria, de modo que a gente tenha maior visibilidade na comarca, as pessoas saibam onde se dirigir no momento de ter alguma denúncia para fazer a respeito de algum assunto que envolva a atuação do Ministério Público. No caso do Ministério Público Itinerante, essa programação envolve justamente uma série de medidas, uma série de parceiros que visam aproximar a sociedade, ou seja, nós vamos oferecer uma série de serviços em conjunto com outras instituições, de modo que a sociedade possa estar mais próximo do Ministério Público e assim estabelecer um contato mais direto entre ela e a instituição. Agora, em Lafayette, vai ser no próximo dia 15. O senhor já saberia dizer para a gente quais desses outros órgãos que serão parceiros no Ministério Público Itinerante aqui? Na verdade, nós vamos ter as secretarias municipais ligadas à área social, promovendo ações de cidadania. Teremos a Polícia Civil também, que é nossa parceira na atividade do dia a dia, trazendo um trabalho de emissão de carteiras de identidade. Teremos a Defensoria Pública, que é outra instituição muito importante, né, e parceira do Ministério Público, fazendo seus atendimentos. Temos a Polícia Ambiental, promovendo ações de educação ambiental. Teremos palestras de órgãos vinculados ao Ministério Público, que virão de fora também, para falar principalmente para alunos da rede pública de ensino sobre questões afetas à juventude hoje em dia, como bullying, crimes cibernéticos e assuntos que têm muita ligação com a juventude de hoje em dia. E com base nessa interação de órgãos, nós pretendemos então dar uma conotação bem social ao evento e divulgar, né, as funções da instituição
para toda a sociedade. Certo. Eu não tenho certeza se o senhor pode comentar em caso de exemplos específicos. Vamos buscar um exemplo aqui. O prédio do Castelinho é um prédio antigo, é um prédio que tem um valor histórico e que está prestes a cair. E o senhor visitou as instalações lá. Como é que o Ministério Público entra em ação nesse caso? Na verdade, o Ministério Público tem como uma de suas funções a defesa do patrimônio histórico e cultural. Em razão disso, desde 2007 nós já temos uma ação civil pública ajuizada contra o município de Conselheiro Lafaiete e contra o proprietário, visando justamente obter a restauração daquele imóvel. Essa ação está em tramitação atualmente e quando nós ficamos sabendo do incêndio que houve no prédio, nós nos dirigimos até lá juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros e um profissional da Prefeitura, engenheiro, para que nós pudéssemos fazer uma avaliação do estado da edificação após o ocorrido. Em razão dessa constatação, nós fizemos uma nova intervenção no processo, pedimos uma liminar no sentido de que algumas medidas adicionais fossem tomadas no imóvel para garantir a estabilidade da estrutura dele até que a gente consiga efetivamente iniciar um trabalho efetivo de restauro. Nós temos procurado algumas parcerias, temos buscado conversas com empresas da região para tentarmos solucionar essa questão, seja pela via judicial ou seja pela via extrajudicial, mediante uma parceria com a iniciativa privada. Um outro exemplo de êxito, que teve atuação do Ministério Público e teve atuação do senhor, o caso da Matriz. Né? Hoje as obras estão prestes a serem concluídas graças à atuação do Ministério Público, não é isso? Sim, porque as pessoas muitas vezes associam a atuação do promotor de justiça unicamente com aquela questão judicial, né, de se buscar processar a pessoa. E hoje em dia nós temos buscado também atuar em outras frentes, né? Uma delas é justamente a captação de parcerias junto à iniciativa privada para que nós possamos ter o restauro, o resguardo desse nosso patrimônio histórico. O caso da Matriz foi uma iniciativa bem sucedida de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, através da Gerdau. Ou seja, nós buscamos uma empresa que compreendesse a importância daquele patrimônio para a comunidade lafaiense e para o estado de Minas Gerais, e assim nos ajudasse com esse trabalho importante da restauração. Então esse mesmo tipo de atuação nós temos buscado junto a outras empresas para que a gente tenha outro patrimônio nosso também resguardado, como é o caso do Castelinho e vários outros que nós temos na cidade. Certo, mais um exemplo, a questão do lixo em Conselheiro Lafaiete, o Ecotress especificamente, o aterro sanitário é comum entre as três cidades, Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco. Já teve uma série de capítulos essa novela. E hoje, como é que o Ministério Público está acompanhando essa situação? Na verdade, o Ministério Público atua junto a essa questão do lixo, para resolver essa questão do lixo, desde o ano de 2004, quando nós iniciamos então o ajuizamento de ações civis públicas contra os municípios integrantes da comarca, visando a solucionar o problema do lixo. Essa questão da disposição dos resíduos sólidos é uma das mais graves ligadas à questão ambiental que se pode ter em um município, né, ao lado da questão do tratamento do esgoto. Em razão disso, essas ações foram julgadas procedentes nos vários municípios e eles começaram então a adotar as medidas necessárias para se corrigir essa questão, notadamente localizar áreas adequadas para a implantação dos aterros sanitários. No caso de Conselheiro Lafaiete, a situação demorou um pouco mais porque nós temos uma situação de um volume de lixo muito maior, e também pelo fato da dificuldade de se localizar em áreas adequadas para a implantação de um empreendimento desse tipo. As pessoas precisam entender que, na verdade, o que se vai implantar em Lafaiete, ou que se pretende implantar em Lafaiete, não é mais um lixão, e sim um aterro sanitário, que é uma forma ambientalmente adequada de tratar o lixo. Lixão é o que nós temos hoje em Conselheiro Lafaiete. A situação irregular é a de hoje. Deplorável. Deplorável, né? Que nós temos ali no Lima Dias 2, uma situação totalmente inadequada, que causa gravíssimos danos ambientais, e o que se pretende atualmente agora é regularizar essa situação. Em razão das críticas que foram feitas ao empreendimento, nós pedimos a um perito do Ministério Público, uma equipe de peritos, que vistoriasse a área e verificasse se havia algum tipo de falha no processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Essa equipe de peritos esteve no local e elaborou para a gente um laudo, informando que alguns estudos poderiam ter sido mais aprofundados, poderiam ter sido melhor realizados. Sim. No entanto, não recomendou a paralisação do empreendimento. O estudo informou que esse aprofundamento nos estudos poderia ser feito concomitantemente à implantação da primeira fase do empreendimento. Por quê? Porque o empreendimento vai ser fixado em duas fases distintas. Primeiro a bacia norte e depois a bacia sul. A área de supressão de vegetação nativa só vai ocorrer na segunda fase de implantação do empreendimento, que só vai ocorrer daqui a 4 anos.
Então o estudo informou que é possível realizar essas avaliações adicionais enquanto se espera a implantação da segunda fase. E aí sim, com a formatação desses estudos, com a complementação desses estudos, nós teremos uma garantia de adequação ambiental do empreendimento. Preciso esclarecer também que o programa prevê, a implantação do projeto prevê que essa supressão de vegetação nativa, no caso de Mata Atlântica, só vai atingir mais de 12 hectares. Né? O empreendimento como um todo vai suprimir 26 hectares de vegetação. Porém, desses 26 hectares, 14 são formados de pastagem e 12 de Mata Atlântica. E o licenciamento ambiental previu uma compensação de 26 hectares de Mata Atlântica, ou seja, o empreendimento ele vai suprimir 12 hectares, porém vai ter que replantar 26 hectares de Mata Atlântica. Então a gente sabe que existe efetivamente um impacto, não existe implantação de um aterro sanitário sem que haja impacto ambiental, porém estão sendo tomadas medidas para que esses impactos sejam os mínimos possíveis e para que haja uma compensação para a sociedade em relação a essa situação. Excelente. Agora, doutor, há uma confusão quando se cita Ministério Público e o Poder Público. Uhum. Você poderia esclarecer para a gente a diferença aí? Não, sim, na verdade, o Ministério Público é essa instituição independente que fiscaliza o poder público em geral. Quando a gente cita poder público, nós estamos citando todos os demais poderes da República. Então, o Ministério Público exerce essa função de fiscalização do Poder Executivo, do Poder Legislativo, até mesmo do Poder Judiciário. Nós estamos numa situação em que a gente está de olho, né, no que acontece nos demais poderes, de modo que a gente tenha todos esses poderes funcionando de forma adequada e respeitando esses interesses sociais que cabe ao Ministério Público defender. Nós também somos fiscalizados, a própria instituição do Ministério Público, nós temos um Conselho Nacional do Ministério Público, que é integrado também por membros da sociedade, que também tem a função de nos fiscalizar, porque nós entendemos que todos os poderes, todas as instituições públicas devem ser fiscalizadas, seja por órgãos públicos também, ou seja pela própria sociedade, né, por ela própria ou através da imprensa. Certo. Agora, no dia 15 de setembro, agora, o Ministério Público Itinerante, qual é a expectativa de atendimento? Aí eu vi no projeto que a média de atendimento é de 700 pessoas por cidade. Aqui em Conselheiro Lafayette, na comarca de Lafayette, o senhor disse 9 cidades. Uhum. Né? Isso vai abranger, então, essas 9 cidades. Só poderia citar para a gente quais são essas cidades? As cidades são Casagrande, Queluzito, Cristiano Ottoni, Santana dos Montes, Lamim, Itaverava e Rio Espera, além de Conselheiro Lafayette, que é a cidade sede. Né? A expectativa nossa é que a gente tenha o maior número possível de atendimentos, por isso nós estamos procurando fazer a divulgação do evento, porque é justamente o nosso interesse que a sociedade se aproxime mais, ou seja, quanto mais nós tivermos a participação social, maior sucesso terá o evento, segundo a nossa avaliação. E por isso que nós procuramos agregar esses diversos parceiros para que a sociedade venha e entenda um pouco mais a nossa instituição. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Serviço Nacional de Meteorologia prevê para esta terça-feira dia de sol com algumas nuvens, sem ocorrência de chuva. Veja como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Conselheiro Lafayette, a temperatura mínima deve ser de 15 e a máxima de 29 graus. Em Congonhas, fica entre 15 e 30 graus. Em Ouro Branco, mínima deve gerar em torno de 13 e máxima de 27 graus. Já em Capela Nova, a temperatura varia entre 14 e 29 graus. O Nor Notícias fica por aqui. Outras informações você confere na próxima edição. Até lá!